Estamos aqui mais uma vez para continuarmos o estudo dessa obra básica da doutrina espírita, o livro A Gênese. Eu me chamo Renato José, sou estudante, trabalhador espírita e estamos aqui nessa proposta de crescimento, certo? Vamos pedir a bênção do nosso Senhor Jesus e também a iluminação dos nossos amigos espirituais, em especial o anjo da guarda de cada um de nós, que a gente aprendeu lá no Livro dos Espíritos, que eles ficam muito felizes em nos ver crescendo, em nos ver aprendendo, eles ficam muito felizes. Certo? Vamos começar o capítulo 7, Esboço Geológico da Terra. Nós viajamos pelo espaço infinito e deserto, pelos astros, pelas galáxias, planetas, sistemas. Viajamos com Galileu Galilei no capítulo 6, não foi isso? E tivemos uma noção de eternidade, uma noção de infinito. Percebemos quanto a gente diminui Deus com a nossa cultura, a nossa tradição e nossas religiões. Então, o intuito da Gênese é libertar essa mente que é aprisionada com as coisas pequenas da Terra. Quando a gente fala que a Terra é um grão de areia jogado na praia ou no deserto, ainda assim estamos longe de entender o tamanho pequeno que ela é perante o universo. Agora nós vamos estudar o nosso planeta, a nossa casa momentânea, a nossa casa de passagem. Nossa hospedagem, né, que a gente mora em outro lugar, nossa morada é no universo, nas dimensões espirituais. Estamos aqui momentaneamente como escola ou como hospital, para uns mais comprometidos como prisão, né? A maioria de nós é como escola e hospital. Então vamos estudar essa terra. Kardec vai nos mostrar como são feitos os estudos, como as ciências buscaram a compreensão do início do planeta, de como se formou, como chegou à vida, quebrando totalmente aquela ideia que nós formamos ao longo dos séculos aí, né, nas várias encarnações, nós formamos a ideia mais religiosa da criação da Terra, uma ideia que não cabe mais hoje, né? Que não cabe mais hoje. Esse estudo é feito através de evidências e observações, né? Esse estudo da formação da Terra, esse estudo de como a Terra gerou vida, de como chegou a vida na Terra, né? Não é a Terra que gerou, como chegou a vida na Terra, e quebrar aquelas metáforas de que Deus criou o mundo em 7 dias, de que Deus soprou e criou o homem, que é para libertar a nossa mente, a nossa consciência para voar, para crescer, não é isso? Sabemos que a doutrina espírita anda de braço dado com a ciência e com a filosofia. Eu não estou mais nem vendo a doutrina espírita como religião. Eu defendi muito tempo, sempre falei desse tripé, ciência, filosofia e religião, mas cada vez mais eu percebo o atraso que as religiões trazem para a humanidade. E aqui eu não estou falando mal de religião nenhuma, eu também com certeza participei de muitas ao longo das encarnações e até nessa eu participei. Mas que a gente precisa libertar essa ideia de religião, principalmente porque religiões criam barreiras, criam paredes, criam limites, criam divergências. Vamos pensar em Deus como Criador do universo. Vamos lá. Períodos geológicos. A Terra conserva por si os traços evidentes da sua formação. Acompanham-se-lhe as fases com precisão matemática nos diferentes terrenos que lhe constitui o arcabouço. Olha só, precisão matemática. São as evidências que ficam na Terra dos seus períodos, né? Arcabouço é uma estrutura, é uma armação. Então, na estrutura da Terra, ela deixa evidências de como foi sua formação. O conjunto desses estudos forma a ciência chamada geologia.
Ciência nascida neste século XIX, que Kardec estava falando, né? E que projetou luz sobre a tão controvertida questão da origem do globo terreno e dos seres vivos que o habitam. Então, se gerou muita controvérsia a respeito da ideia que se fazia de como foi criada a Terra e como apareceu a vida. Neste ponto, não há simples hipótese. Há o resultado rigoroso da observação dos fatos, e diante dos fatos, nenhuma dúvida se justifica. A história da formação da Terra está escrita nas camadas geológicas de maneira bem mais certa do que nos livros preconcebidos, porque é a própria natureza que fala, que se põe a nu, e não a imaginação dos homens a criar sistemas. Desde que se notem traços de fogo, pode dizer-se com certeza que houve fogo ali. Onde se vejam os da água, pode-se dizer-se que a água ali esteve. Desde que se observem os de animais, pode dizer-se que viveram aí animais. Então ele está aqui já chamando a atenção que toda a teoria, a ideia que se fez lá no século XIX, imagine agora a gente no século XXI, que se fez da formação da Terra, aqui não são hipóteses, aqui não são ideias, mas leituras. Ele está dizendo que a geologia faz uma leitura da Terra. Onde teve fogo, está lá a evidência clara que teve fogo. Onde passou água, onde teve água, está lá a evidência. Onde teve animal, está lá o fóssil. Onde o homem transitou, está lá o fóssil. Então, tanto a geologia como a antropologia e outras ciências vão formando exatamente a história da Terra. A idade das rochas, das pedras, dos fósseis, que a ciência já pode determinar a idade de cada matéria. Eu aprendi, sou leigo no assunto, mas aprendi que existe um exame de carbono 14 que determina exatamente a idade de cada material. A geologia é, pois, uma ciência toda de observação. Só tira deduções do que vê. Sobre os pontos duvidosos, nada afirma. Então, a geologia faz a leitura e dos pontos duvidosos, nada afirma. Não emite opiniões discutíveis, por esperar de observações mais completas a solução procurada. Então, se em determinado momento ele está dizendo aqui a geologia tem dúvida, não discute, não cria polêmica. Espera o momento certo daquilo ser comprovado. Desculpa aí balançar um pouco o vídeo que eu estou arrumando aqui o posicionamento. Sem as descobertas da geologia, como sem as da astronomia, a gênese do mundo ainda estaria nas trevas da lenda. Olha, sem a ciência, e a ciência é o ser humano buscando conhecer as leis naturais. É o ser humano buscando entender o que há de real e como as coisas acontecem, através de métodos, de observações e testes. É assim que a ciência funciona. E tudo que a ciência descobre são as coisas da natureza, das leis de Deus. Então, eu nunca entendi como as pessoas falam de uma determinada polêmica ou briga entre ciência e religião. Né? Entre ciência e o divino. Que o cientista tinha que ser ateu. Nada disso. Quando o homem descobre o átomo, foi o átomo criado pelas leis divinas. Né? Então, quando o homem descobre as causas das doenças, como funciona o corpo humano, ele está desvendando as leis naturais,
Então não existe isso na cabeça mais aberta. Graças a elas, né, a geologia e a astronomia, o homem conhece hoje a história de sua habitação, a Terra, nossa habitação momentânea, tendo desmoronado para não mais tornar a erguer-se a estrutura de fábulas que lhe rodeavam o berço. Então ele está dizendo que essa estrutura de fábulas foram desmoronando, de que Deus criou Adão e Eva, que esse casal começou a humanidade, de que Deus fez a Terra fez o mundo em 7 dias, de que a Terra é o centro do universo, de que só a Terra é habitada. Não cabe mais nada disso, porque a doutrina organizada por Kardec, intuída pelos espíritos e revelada pelos espíritos, veio trazer sim uma nova era da compreensão de Deus, da vida e do espírito. É como se a gente fosse criancinhas do primário, do pré-primário, acreditando em Papai Noel, e precisamos crescer. Porque quando crescemos e compreendemos, solucionamos mais fácil os nossos problemas. Nos livramos de sofrimentos desnecessários. Né? Quem hoje tem a noção do que é uma obsessão de uma mediúnica, quem hoje tem a noção do que é a reencarnação e a vida após a morte, sofre menos, tem mais recursos para resolver sua vida. Não é isso? Eu tenho gente na família sofrendo porque não acredita e não quer um processo de desobsessão. Não posso fazer nada, só se ajuda quem quer. Eu estou falando isso para deixar claro que o conhecimento liberta e nos dá mais possibilidades de solucionar nossos problemas e crescermos. Em todos os terrenos, então ele chamou de fábula essas coisas, né, que eu falei, chamou de fábula. Em todos os terrenos onde existiam valas, escavações naturais ou praticadas pelo homem, nota-se o que se chama estratificações, isto é, camadas superpostas. Então ele quis dizer aqui que essas valas e escavações naturais, feitas pelas correntezas, pelos ventos, pelas leis naturais, ou aquelas que o homem fez. O homem foi lá e abriu a vala, o homem foi lá e fez a escavação. Então, tudo isso mostra camadas superpostas. Os que apresentam essa disposição se designam pelo homem de terrenos estratificados. Olha só, está falando de camadas. Camadas de terra. Eu tenho uma figura que eu vou mostrar mais na frente, mas eu já posso mostrar agora. Isso. Isso aí são camadas. Entendeu? Camadas geológicas, você vê que elas são bem diferentes. Então, através disso aí, os geólogos fazem leitura dos acontecimentos, da formação, da idade. Ele sabe a idade de cada camada dessa. Então, é isso que ele quer dizer com essas camadas. Mais na frente eu vou mostrar ela de novo. Vai ser necessário, mas caiu bem agora. Essas camadas de espessura que varia desde alguns centímetros até 100 metros, olha só, 100 metros uma camada, e mais, se distinguem entre si pela cor e pela natureza das substâncias de que se compõem. Os trabalhos de arte, a perfuração de poços, a exploração de pedreiras e, sobretudo, de minas, facultaram observá-las até grandes profundidades. Então ele já começa a nos mostrar como o homem conheceu a formação do planeta. Como se pôde estudar profundamente para se compreender as coisas. São, em geral, homogêneas as camadas, isto é, cada uma constituída da mesma substância ou de substâncias diversas, mas que existiram juntas e formaram um todo compacto.
Então as camadas são homogêneas. Cada camada é homogênea, né? E constituída da mesma substância. Então ele está falando de cada camada ali. A linha de separação que as isola umas das outras é sempre nitidamente sulcada, como nas fiadas de uma construção. Sulcadas é que tem sulco, né? Que tem aquela valazinha. Então, ele está dizendo que a separação entre as camadas são nítidas. São nítidas. Ela não é lisa. Se você passar a mão, você vai ver ali um sulco. Em nenhuma parte se apresentam misturadas e sumidas uma nas outras, nos pontos de seus respectivos limites, como se dá, por exemplo, com as cores do prisma e do arco-íris. Então, bem separadinho como a gente olha para o arco-íris e vê lá as cores separadas. Por esses caracteres, reconhece-se que elas se formaram sucessivamente, depositando-se uma sobre outra, em condições e por causas diferentes. Olha, condições e causas, que elas foram se formando uma sobre a outra. Depender das condições e causas, que podem ser climáticas, terremotos, convulsões geológicas e etc., né? E foram se formando. As mais profundas são, naturalmente, as que formaram em primeiro lugar. Claro, as mais embaixo foram as que se formaram primeiro, tendo se formado posteriormente as mais superficiais. A última de todas, a que se acha na superfície, é a camada da terra vegetal, que deve suas propriedades aos detritos de matérias orgânicas provenientes das plantas e dos animais. Essa última camada que a gente pisa é a chamada camada da terra vegetal, onde ficam ali as matérias orgânicas, morte de animais, morte de plantas e de seres humanos. Nosso corpo também vai para essa camada aí. Certo? Vamos dar uma olhada aqui para ter ideia dessa camada. Eu vou mostrar aquele que a gente já mostrou, que é uma foto real, né? A gente vê aí que é uma foto real. E também tem essa. Para a gente ter uma ideia, essa daí já não é tão linear, tão bonitinha, horizontal como a outra. Aí já teve interferência de algum fato, de algum fenômeno, né? Então, para a gente ter ideia de que é que ele está falando, dessas camadas geológicas. Voltamos. Às vezes demora um pouquinho, porque eu estou aqui com o mouse para clicar no ícone. As camadas inferiores colocadas abaixo da camada vegetal receberam em geologia o nome de rochas. Então, abaixo dessa camada vegetal, que é a primeira, abaixo são chamadas de rochas. Palavra que, nessa acepção, nem sempre implica a ideia de uma substância petrosa. Então, o nome é rocha, mas nem sempre são rochas, né? Significando, antes de tudo, um leito ou um banco feito de uma substância mineral qualquer. Umas são formadas de areia, de argila, ou de terra argilosa, ou de marna. Marna são rochas de argila e calcário. O termo técnico, rochas de argila e calcário são marnas. E de seixos rolados. Outras o são de pedras propriamente ditas, mais ou menos duras, tais como os grés, os mármores, o cré, os calcários, ou de pedras calcárias, as pedras molares, ou carvões de pedra, os asfaltos, etc. Tudo isso aí é nome geológico, nome dos minerais, né? Nome das formações minerais. Disse que uma rocha é mais ou menos possante, conforme é mais ou menos considerável a sua espessura. Isso é linguagem de geologia, não é isso? Linguagem de geologia. Mediante a exame da natureza,
dessas rochas ou camadas, reconhece-se por sinais certos que umas provêm de matérias fundidas, quer dizer, derretidas pelo fogo. Quando você derrete um minério de ferro, você fundiu para se fazer aço e outros manufaturados ferrosos. E às vezes vitrificadas sob a ação do fogo. Fundidas ou vitrificadas. Vitrificadas é que elas ficam como vidro. Já vi umas pedras bem lisinhas parecendo vidro? O refúgio das siderúrgicas muitas vezes são vitrificadas. Eu trabalhei próximo de uma siderúrgica aqui na Bahia. E a gente tem que até que tomar cuidado para andar sobre essas pedras, que elas cortam como vidro. Até uma bota grossa de borracha às vezes é cortada. Outras de substâncias terrosas depostas pelas águas. Algumas de tais substâncias se conservaram desagregadas, como as areias. Outras, a princípio, em estado pastoso, sob a ação de certos agentes químicos ou por outras causas, endureceram e adquiriram com o tempo a consistência da pedra. Uma dessas causas são os vulcões, né, que derretem as rochas e depois elas rolam como lavas e endurecem. Então, é o que ele está dizendo aqui. E estado pastoso é quando ela ainda está em aquecimento. E ele fala também ação de agentes químicos. Os bancos de pedra superpostas denunciam depósitos sucessivos. Então, um depósito após o outro, e faz aquele lugar ter essa característica. O fogo e a água participaram, pois, da formação dos materiais que compõem o arcabouço sólido do globo terráqueo. Fogo e água. Fogo e água foram os que deixaram a escrita na terra, a marca na terra. Terremotos, vulcões, são as revoluções geológicas, né? Então, é como se isso tivesse escrito a história da Terra. Para os geólogos, é isso. É uma escrita que revela a história da Terra. A posição normal das camadas terrosas ou pedregosas provenientes de depósitos aquosos é horizontal. A posição normal das camadas é horizontal. Essa aqui mostra bem isso. Bem horizontal. Bem retinha aí as camadas. Essa daqui já bagunçou um pouco. Vamos ler sobre isso. Ao vermos essas planícies inscritas, que por vezes estendem a perder de vista de perfeita horizontalidade, quando ela é bem horizontal, arrumadinha, lisas como se tivessem nivelado com um rolo compressor, ou esses vales profundos, tão planos como a superfície de um lago, podemos estar certos de que, em época mais ou menos afastada, tais lugares estiveram por longo tempo cobertos por águas tranquilas, que, ao se retirarem, deixaram em seco as terras que elas depositaram enquanto ali permaneceram. Entendeu? Muito tempo ali era um lago tranquilo, e tudo que caía nesse lago de poeira, né, através do vento, ia se depositando calmamente e formando aquela base bem certinha no fundo. E quando essas águas desapareceram, por vários motivos naturais, ali fica a marca, fica a evidência de que ali já foi um lago. Mais na frente ele vai dizer também dos fósseis de peixe que se acham nos lugares, né? De animais que vivem na água e vão achar ali fósseis. Retiradas as águas, essas terras se cobriram de vegetação. Se em vez de terras gordas, limosas, argilosas ou marnosas, próprias a assimilar os princípios nutritivos, as águas apenas depositaram árceas silicosas sem agregação, temos as planícies arenosas,
Então, toda essa linguagem difícil aí dos geólogos são evidências de que ali tinham as planícies arenosas denunciam que ali teve todos esses minérios, que constituem as charnecas. Charnecas são vegetações de terreno arenoso. Então, eles já sabem, quando vê aquele tipo de vegetação, que está sendo chamada aqui de charnecas, num terreno arenoso, a ideia que ali já foi dessa forma, lagos. E os desertos? Constituem as charnecas e os desertos, dos quais nos podem dar pequena ideia dos depósitos que ficam das inundações parciais e os que formam os aluviões na embocadura dos rios. Vamos ver aqui o que ele está chamando de terras gordas. Tem uma nota aí embaixo. É uma terra que é úmida, coesa e forte. Aquela terra que quando molha e depois que seca fica coesa e forte. E ele também, quando ele chama aqui de marnosas, tem aqui embaixo solos de calcário e argila usados em olarias e como corretivo de terras agrícolas. Essa palavra olaria é bem antiga. Hoje em dia se chama cerâmicas, que fazem os tijolos. Meu pai trabalhou numa cerâmica e o material usado é parecendo aquelas massas de criança brincarem, vocês que só vivem em cidade grande. Aquelas massinhas que criança brinca, modela. A argila que vai para as cerâmicas tem aquela textura. Então, esse capítulo vai precisar de 2 vídeos, né? Eu só vou ler mais esse item 6 e a gente vai encerrar esse vídeo. Conquanto a horizontal seja a posição mais generalizada e a que normalmente assumem as formações aquosas, não é raro verem-se nos países montanhosos e em extensões bem grandes rochas duras, cuja natureza indica que foram formadas em posição inclinada e até por vezes vertical. Ele está falando de rochas que às vezes as camadas estão inclinadas e ele fala que até por vezes vertical as camadas estão, né? Ora, como, segundo as leis do equilíbrio dos líquidos e da gravidade, os depósitos aquosos somente em planos horizontais podem formar-se, pois os que se formam sobre planos inclinados são arrastados pelas correntes e pelo próprio peso para as baixadas. Evidente se torna que tais depósitos foram levados por uma força qualquer, depois de se terem solidificado ou transformados em pedra. Então ele está falando, o natural são elas se formarem assim, arrumadinhas. Se elas estão inclinadas ou verticais, ele está dizendo que conclui-se que alguma força o trouxe para ali, para arrumar ele daquela forma. Alguma força, né? Para que elas fiquem sem ordem assim. Aqui não está nem tanto sem ordem, está até organizadas. Tem umas que ficam muito mais inclinadas e verticais. Então ele está dizendo que alguma força teve. Quais são essas forças? As forças da natureza, né? E eu gosto sempre de reforçar o seguinte, como eu falava no estudo do capítulo anterior, importante a gente estudar essas coisas. Não para decorar, nem aprender geologia, como eu falava lá, não para aprender física e astronomia, que eu falo, não é para aprender geologia. É para a gente formar uma ideia geral de como se formou o planeta e de como a ciência descobriu isso e constatou isso. Isso aqui é todo um trabalho de quebra de ideias fantasiosas que nós trazemos. Dessas considerações se pode concluir, com certeza, que todas as camadas pedrosas que, provindo de depósitos aquosos, se encontram em posição perfeitamente horizontal, foram formadas durante séculos, por águas tranquilas, e que todas as vezes se achem em posição inclinada, o solo foi convulsionado, deslocado posteriormente por subversões gerais ou parciais mais ou menos consideráveis.
Então aqui ele repetiu, né? Ele repetiu aquela coisa de que o terreno totalmente organizado, as camadas horizontais, ali já foi um fundo de um lago, de um rio, de águas calmas, e que quando não é assim, houve forças para desorganizar essas camadas. Ok, gente? Vamos deixar esse vídeo aqui, que ele já tem um pouco mais de 30 minutos. E esse tema, esse subtópico chamado períodos geológicos, terá outro vídeo para concluir. Um grande abraço para vocês. Vamos estudar para crescermos, certo? Para compreendermos a vida e nos tornarmos pessoas mais instrumentadas, capacitadas para evoluir. Tá bom, gente? Jesus abençoe nossos lares.